Graça e paz, igreja. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus continue nos abençoando, nos capacitando. Cada fase é uma fase, né? Que o Senhor nos ajude, sempre. Amém? Abra uma palavra de Deus em 1 Samuel. Capítulo 25. Nós vamos ler ali a partir do versículo 10. A palavra diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele os distratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com ele, quando estavam no campo. Vai um pouquinho mais lá para frente. Vamos lá no versículo 18. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de uva passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com ele. E disse Davi: Na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e o outro tanto, se eu deixar até amanhã de manhã, de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, seja dado aos moços que seguem o meu senhor.
Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não te tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, eles mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e de ti houver estabelecido do chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não se será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu servo, lembra-te então da tua serva. Olha a resposta de Davi no versículo 32. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, que se tu não se apressaras e não me vieste ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã nenhum só menino. Amém? Um pouquinho mais para frente, lá em Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Mas a sabedoria que do alto vem é... Vamos ler um pouquinho mais para trás. Vamos ali no versículo... começar ali a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amargas inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam paz. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. E o nosso pedido nessa manhã, Senhor, é que o Senhor possa ministrar os nossos corações com graça, com propósito, com verdade, com direção, Senhor meu Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, repouse sobre cada um de nós, trazendo sobre o nosso coração a medida, Senhor, da nossa necessidade. Que a luz do Seu entendimento esteja sobre nós. E que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, seja repreendido e lançado fora do nosso meio. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acho que se eu perguntasse aqui, se todos conhecem a história de Abigail, né? Eu acredito que a resposta seria positiva, pois é uma mulher que nos chama a atenção na palavra de Deus pela sua ousadia, pela sua sabedoria, pelo direcionamento que ela teve diante do Senhor. E quando a gente olha para ela, e se a gente pudesse dar uma qualidade, né, se a gente discriminasse ela
em palavras, a gente poderia dizer que estrategista é essa mulher, né? Que estratégias dos céus para salvar, né, a tua casa e o teu povo. Mas ela, além de uma superficialidade que a gente pode aqui nomeá-la, existe uma profundidade nessa palavra, a qual o Senhor quer tratar conosco nessa manhã. E o meu pedido é que o Espírito Santo abra verdadeiramente os nossos ouvidos, os olhos do nosso entendimento, porque sem Ele nós não somos capazes de discernir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Amém? Nós vamos entender aqui o cenário. Tem alguém querendo pregar comigo? Quem é? É a Esther. Olha, ela ficou quietinha. Vamos entender o cenário, né, que Abigail e Nabal está aqui. A palavra diz que Davi, ele procura por Nabal. E a palavra também diz que Nabal é um homem rico, muito rico. A palavra também diz que é tempo de tosquia, é tempo de tosquiar. Isso acontecia uma vez por ano, quando as ovelhas elas estavam prontas para ser tosquiadas. E como era a celebração naquele povo, quando existia colheita, existia festa, existia banquete, existia celebração, também acontecia isso na época da tosquia. Também existia banquetes, festas, celebração, em agradecimento àquilo que o Senhor estava proporcionando, em agradecimento à provisão que o Senhor estava trazendo. E era culturalmente, politicamente, moralmente correto aqueles que tinham mais a abençoar aqueles que tinham menos. Então isso que Davi fez em pedir uma provisão para Nabal era algo comum para aquele tempo e algo comum diante daquela situação de tosquia que estava acontecendo. Mas não era qualquer pedido que Davi estava fazendo. Davi, ele estava não só se apropriando ali de um costume e de uma tradição legítima, mas ele também estava se colocando diante daquele homem como um servo dele, porque ele ajudava a cuidar para que aquelas ovelhas não fossem roubadas, para que aquele campo daquele homem, aquele pasto daquele homem não fosse invadido, né? Davi, ele está separado como rei, mas ele ainda está enfrentando aquele processo de perseguição de Saul. Ele vive com mais de 600 homens no deserto. Então, nessa peregrinação de deserto, nessa fuga de Saul, ele não só cuida da sua vida e daqueles homens que estão com ele, mas ele também cuida dos campos de Nabal. Ele não permite que o inimigo venha roubar ali as suas ovelhas, roubar ali as suas posses, né? As suas propriedades. Então ele zela pelo patrimônio de Nabal. Quando ele faz o pedido, a certeza que ele tem é que aquele pedido seria aceito. Mas essa atitude de Nabal em dizer assim, quem é esse aí? Né? Quem é esse aí? Que me pede pão, me pede água, me pede carne dos bichos que eu matei? Quem que é esse? Não vou dar nada, pronto, acabou. Ele se coloca em uma posição ali de insensato, como a própria palavra diz, né? Quando Abigail apresenta, fala sobre Nabal, ela fala, esse homem aí, o nome dele já diz, é um insensato louco, né? Nem sabe o que está fazendo. Porque aquele ato dele não foi só um ato de recusa, também foi um ato de desonra.
também foi um ato de afronta. Também foi um ato de dizer assim: eu não reconheço a sua autoridade. Eu não reconheço que você vai um dia se assentar na sua cadeira de rei. Eu não vou te dar nada. Quando Davi fala assim comigo, ó, Nabal age como louco, instinto, animal. Quando a notícia chega até Davi, né? Os homens chegam lá, relata para Davi o que aconteceu. Davi, ele faz o quê? Pegue as suas espadas, todos. Bora matar esse filho de Belial. Bora matar Nabal. E não deixa ninguém, mata todo mundo. Mata homem, mata mulher, mata criança, mata animal. E se possível põe fogo, porque naquela época era assim. Davi agiu como? Fala assim, Davi agiu na emoção. Quando o furdunço está feito, o negócio está, o circo está armado e tudo está prestes a cair precipício abaixo, uma mulher chamada Abigail, né, se levanta e começa então a agir com uma sabedoria que vem do alto. Fala assim, olha, Abigail, age com discernimento. A palavra diz que ela prepara muita comida. A palavra diz que ela prepara ali um banquete. Mas o que me chama muito a atenção na atitude de Abigail é que ela poderia ter, diante dessa situação, inúmeras reações. Porque a palavra diz que Nabal era um homem muito rico, né? Até fala aí dos números das suas ovelhas, do número das suas criações. E naquela época, a medida da riqueza era medida justamente pelo tanto de bicho que eles tinham no seu pasto, pelo tanto de terra que ele tinha. Então eu fico imaginando aquela mulher sendo a mulher de um homem rico, né? Ela não era qualquer mulher, ela era a mulher de um homem rico. E a palavra diz assim que um dos seus moços, ele chega até Abigail e ele conta do acontecido. E eu queria que você, hoje, se colocasse no lugar de Abigail, recebendo a notícia que a sua casa seria destruída, porque o seu marido, né? Os homens não é o marido, amém? Faz de conta que é esposo. Ele cometeu um ato, né? Impensado. Qual seria a sua atitude hoje? Como que você agiria diante dessa situação? César, o que você aprontou? É tudo culpa sua. Vamos fugir. Você vai morrer, viu? Morre sozinho aí. Eu vou pegar meus filhos. Vem, Gabriela, vem, Samuel. Vem, João também. Vamos, deixa esse homem aí. Como você agiria? Você culparia alguém? Você se levantaria e falava assim, pode vir. Vai vir homem guerrear, vai vir espada, vai vir, vem, tô aqui, ó. Também tenho gente aqui, também tenho escravo, também tenho dinheiro, também tenho arma. Tá pensando que tá mexendo com quem? Hein, Davi? Esse Davi tá achando o quê? Queridos, é uma história e é um faz de conta, mas isso acontece todos os dias dentro da minha casa e da sua casa. Todos os dias nós nos deparamos
com situações adversas. E a pergunta do Senhor para nós é: como nós estamos lendo as situações que têm cercado a nossa vida no nosso dia a dia? Porque a palavra diz assim, que quando Abigail, ela prepara o banquete, ela se apressa, ela vai até o encontro de Davi. O primeiro ato de Abigail é se prostrar diante dele e dizer assim, ó: perdoa a minha transgressão. Perdoa a minha transgressão. Mas quem transgrediu? Em igreja? Nabal. Quem que agiu como insensato e louco? Nabal. Quem que fez essa loucura? Mas quando ela se ajoelha, se prostra diante do Senhor e diz assim: olha, perdoa a minha transgressão. Ela está assumindo uma responsabilidade. Sabe de que ela está assumindo? Ela está assumindo uma responsabilidade de reino. Ela está tendo uma visão espiritual da coisa. Ela está se colocando em uma posição de igreja. Ela está se colocando em uma posição de corpo de Cristo. Porque as próximas palavras dela é assim: olha, o meu marido, o próprio nome já diz, ele é louco, ele age com loucura, ele é insensato. Mas eu, igreja, que ajo em conformidade com os céus, que entendo o que é reino de Deus, eu reconheço que tu és um ungido de Deus. Eu reconheço que Deus é contigo, eu reconheço que Deus é na tua vida, porque Ele abate os seus inimigos. Ele levanta aqueles que precisam ser levantados para cuidar e para proteger você. E eu sei que um dia você será o chefe de Israel. Ela está reconhecendo ali a autoridade que existia sobre a vida de Davi. Ela está colocando-se em uma posição de cooperar para o reino. Queridos, existe algo aqui muito lindo da parte do Senhor, porque nem Davi, diante do que ele estava vivendo, ele tem discernimento do que estava prestes a acontecer. Mas Abigail, na sensibilidade do Espírito, ela consegue se apressar e impedir algo que pudesse vir a arruinar o trono de Davi. A palavra diz, ele podia matar Nabal? Davi podia matar Nabal? Sim ou não? Ele tinha legitimidade? Mas ele tinha legitimidade para matar a casa de Nabal? Não era um povo inimigo. Não era um povo inimigo. Davi, ele era um homem de guerra. Ele tinha legitimidade para matar o povo inimigo. A casa de Nabal não era um povo inimigo. Ele ia fazer o quê? Ele ia agir ilegitimamente. Ele iria ser levantado ali como um homem sanguinário. Ele ficaria conhecido como um homem sanguinário. Ele mancharia o seu trono de sangue, inocente, antes mesmo de se assentar no trono. Queridos, era exatamente isso que estava acontecendo no mundo espiritual. E essa mulher, com prudência e com sabedoria, ela age em conformidade com o que o céu estava declarando. Isso é discernimento.
Discernimento é agir em conformidade com aquilo que o céu está declarando. Nem tudo que nós estamos vivendo é aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes, a maioria das vezes, se não dizer sempre, em todas as vezes, existe um significado a qual eu e você não enxergamos com os olhos naturais, somente com os olhos espirituais. Quando ela chega, olha o que ele diz. É o próprio Davi que diz: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu, que te fizeste mal, que se tu não te apressaras e não te vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Quando aquela mulher chega com este ato de sabedoria do alto, ela aplaca a ira do coração de um homem que está agindo emocionado. E as escamas caem dos olhos dele, a ponto dele reconhecer o que ele estava prestes a fazer. A ponto dele exaltar o nome santo do Senhor e dizer: obrigado, Jesus, por ter enviado essa mulher, porque se não fosse ela eu faria besteira. E se nós continuarmos em decorrer da palavra, nós vamos ver que quando Abigail volta para casa, o louco está embriagado, porque ele está dando um banquete, ele está em festividade, ele está celebrando, né, a sua tosquia. A palavra diz que ela não diz nada, ela espera a bebedeira dele passar, a alegria dele passar, e fala para ele, fala: olha, você agiu imprudentemente. Você fez isso, isso e aquilo, e por causa disso a nossa casa quase pereceu. A palavra diz que ele, naquele momento, ele fica em choque. O coração dele para. Eu imagino que ele teve um infarto, né? Sei lá, um AVC. Porque 10 dias depois ele morre. 10 dias depois ele morre. Então, a morte de Nabal já estava decretada. Mas não era para que Davi matasse. Deus faria justiça. Quem nos justifica é o Senhor. Quem toma a nossa causa é o Senhor. Quem cuida das nossas vidas é o Senhor. Quem faz o impossível e o sobrenatural acontecer na nossa vida é o Senhor. Quem vai fazer justiça com aqueles que estão nos perseguindo ou nos maltratando é o Senhor. Eu não preciso agir como um nécio, eu não preciso agir sem sabedoria. Porque quando eu entrego o governo da minha vida nas mãos de Deus, é Ele quem vai cuidar de mim. É Ele quem vai fazer todas as coisas por mim. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me mostrava como a igreja de Cristo hoje está longe de se comportar como Abigail se comportou. O que está faltando para o meio, o que está faltando no meio do povo hoje, é discernimento, é conhecimento. É saber o que você está fazendo aqui.
e por que você está aqui. É conhecer por que Deus te libertou. É saber ao certo por que Deus te libertou. O que Jesus levou na cruz? Porque muitas das vezes nós estamos agindo como Nabal e nós estamos agindo como Davi. Nós lemos aí em Tiago que existe alguns tipos de sabedoria, sim ou não? Quais são? Chamado oral. Existe um tipo que é terrena, animal e diabólica. E existe um tipo que é do alto, que ela vem do alto. Existe uma que é terrena, animal e diabólica. Não é um pacote. É terrena, é animal e é diabólica. Existe uma que é terrena, é as minhas emoções. Existe uma que é animal, é o meu instinto de sobrevivência. Existe uma que é diabólica, ela é gerenciada por demônios. E existe uma que vem do alto, é aquela que o Espírito Santo comunica ao meu espírito o que o céu está declarando. O que eu preciso fazer e falar para cooperar com o céu. É tão sério e tão louco que esses dias eu estava numa aula e a gente estava falando rapidamente sobre o transtorno do TDAH. E aí me deu um flash, assim, uma luz, né? E o professor falou assim, a maioria das pessoas que têm TDAH, elas agem por instinto e não por razão. Eu falei, meu Deus, então esses estão lascados. Por quê? Quando eu ajo por razão, eu estou muito longe do espiritual. Imagina quando eu ajo por instinto. O instinto, querido, é assim, pisou no meu pé, eu quero dar um soco, eu dou. Pisou no meu pé, eu quero dar um soco, mas eu penso, não vou fazer isso com ele, é razão. E o espiritual é o quê? Pisou no meu pé. Vem cá, filho, por que será que você fez isso? Deixa eu te abraçar, deixa eu te entender, deixa eu saber o que você está passando. Como nós estamos agindo como igreja? Como que nós estamos agindo como igreja? Porque só existe um propósito. Existe uma premissa do céu, que é expandir o reino, que é sermos uma família, que era amar ao próximo como a ti mesmo, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós estamos trabalhando, querido, se nós estamos trabalhando por qualquer outra coisa que não seja isso, então eu ainda não entendi o que governa os céus. Eu ainda não compreendi o porquê que eu estou aqui. Porque o discernimento, queridos, é agir de acordo com aquilo que o céu está querendo que eu faça, para eu chegar mais perto do propósito maior, que é anunciar o Cristo, um reino de liberdade, um reino de amor e um reino de justiça, um reino de paz. E aonde isso começa?
Isso começa quando eu começo a governar eu mesma. Nós queremos governos, nós queremos domínios, nós queremos agir com legitimidade, nós queremos agir com poder diante de territórios, diante de situações, mas muitas vezes nós não governamos a nós mesmos. Porque se Abigail, ela não tem governo sobre as emoções dela, ela não salvaria a sua casa e o seu povo. Porque quando nós agimos pelos nossos interesses, quando nós agimos pelas nossas intenções, nós ainda não temos maturidade espiritual para agir em favor do reino, para agir em prol do reino. Esses dias eu fiz uma reunião aqui com algumas mulheres, e foi um despertar de Deus na minha vida, aquilo que estava acontecendo. Porque, fala assim pro seu irmão, ó, as paredes têm ouvido. Vigia, vaso! Às vezes você acha que ninguém está vendo, ninguém está te observando e ninguém está te ouvindo. Mas estão te vendo, estão te observando, estão te ouvindo. Então, pessoas inseridas em ministérios, servindo ao Senhor, fala, pessoas inseridas em ministérios, serve ao Senhor. Queridos, não serve ao pastor, serve ao Senhor. É ao Senhor que nós servimos, é para Ele que nós fazemos. Por isso entregamos com excelência tudo o que fazemos, não para ser reconhecidos, nem para aparecer. Nós fazemos porque Ele é digno, porque Ele é merecedor, porque Ele precisa ser engrandecido, porque Ele precisa ser glorificado, porque precisa, porque é o único que olha para mim com graça, com amor, com misericórdia, com resgate, com acolhimento, porque é o único que acreditou em mim, é o único que resolveu pagar um preço e um preço de cruz em obediência para poder me salvar, é o único que olha para mim com os olhos eternos e não com os olhos carnais daquilo que eu vejo, porque eu olho para o pastor Rafael e eu vejo coisas boas, mas eu também vejo coisas ruins. Eu olho para a pastora Érica e eu vejo coisas boas, mas eu também vejo coisas ruins. E se eu tivesse que pôr numa balança, eu por mim mesmo, se eu queria investir em mim, eu falaria que não. Mas por amor e por graça e por misericórdia, Ele resolveu passar por uma via dolorosa e morrer uma morte de cruz em obediência para me resgatar e para me dar liberdade. Qual liberdade que o Senhor quer me dar, queridos? A liberdade de não ser mais escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado. Escravo do que mais? Escravo do trabalho. Escravo do que mais? Escravo dos relacionamentos tóxicos. Escravo do que mais? Escravo de depender de uma validação do outro. Escravo do que mais? Escravo de depender de um casamento. Escravo do que mais? Escravo de depender que o pastor passe a mão na minha cabeça e diga: ai filho, como você é lindo, maravilhoso, como você faz com graça tudo que você faz em excelência. Ele morreu na cruz para me tornar livre. Quando eu não tenho mais essa mente, então eu tenho liberdade. E os bastidores que têm ouvido escutam algumas pessoas dizendo assim: eu vou fazer só a minha parte. Essa é a minha parte. O resto é a parte de quem? Né? Eu me perguntei. Falei, nossa, então a parte que não é da pessoa é de quem? Responde para mim, igreja. Se tem uma parte que não é sua, é de quem? É do outro? Mas a parte do outro, a parte do outro que não é do outro é sua? Eu estou confundida. Sabe por quê? Porque não tem parte. Porque não tem função. Não é sobre
o mínimo do mínimo que eu entrego para Ele. É sobre o máximo do máximo que Ele me deu. É sobre o tanto que Ele fez por mim e hoje eu reconheço isso. Quando nós tivermos então, você quer ver o meu coração se entristecer? É quando eu vejo alguém chegar para fazer alguma coisa nessa igreja de cara feia ou dizendo que aquela parte não é a parte dele ou dela. Porque, gente, é reino de Deus. Reino de Deus é pessoas. Reino de Deus é servir pessoas. É servir pessoas. Qual foi o último ato de Jesus na terra? Antes da crucificação. O que Ele faz? Ele senta numa mesa com pessoas imperfeitas. Ele ceia com pessoas imperfeitas. Ele tem comunhão com pessoas imperfeitas. Esse é o último ato dele. Não pense você que se você não se cruzar com pessoas, não se embaralhar com pessoas, não suportar pessoas, não amar pessoas, não acrescentar na vida das pessoas, não perdoar pessoas. Não pense você que se você não estiver fazendo isso, você está cumprindo o reino de Deus, porque não está. Não está. Eu preciso do erro do outro, eu preciso da afronta do outro, eu preciso da traição do outro. Ou então Jesus não teria passado por tudo isso. Ou então Jesus, ele não teria cada discípulo de um jeito. Tudo que ele deixa para nós na palavra de Deus é instrução. Mas para mim suportar tudo isso, queridos, para que eu suporte tudo isso, eu preciso ter conhecimento do que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e aonde eu quero chegar. Eu preciso ter discernimento. Fala assim, o único que pode me dar discernimento é o Senhor. É o Senhor. É por isso que eu preciso me render a Ele. É por isso que eu preciso buscar nele. É por isso que eu preciso verdadeiramente não só ouvir, mas obedecer. Porque uma atitude de Abigail colocaria a casa dela em ruína. Não só a casa, mas o povo. E se a gente sair de Abigail? A gente pode sair de Abigail se vocês quiserem. A gente pode ir lá para Moisés. Lá nos 12 espias. Como que era o nome dos 10 espias? Que voltou com o relatório ao contrário? Qual os nomes que vocês sabem? Esses é conhecido então? Josué e Caleb é conhecido então? Por que será? Por que será que eles se tornaram conhecidos? Por que a gente não sabe do nome dos 10? Sabe por quê, gente? Porque eles não agiram por fé. Eles agiram por vista. Eles não agiram com discernimento espiritual. Eles agiram como nécios, como loucos. Eles agiram como Nabal. Só em um cenário diferente. A palavra diz que os 12 foram, mas 10 voltam com o relatório adverso daquilo que realmente era. O que trouxe um norte? O que trouxe
um fundamento para a decisão de Josué e Caleb, gente? O que trouxe? Tá difícil? A palavra de Deus. Deus disse: eu vou dar a terra. Deus disse: será sua por possessão e por herança. O que trouxe discernimento para aquele povo, para aqueles 2 homens, foi a palavra de Deus. Foi a promessa que Deus estabeleceu. Mas não pense, igreja, que Deus estabelecendo uma promessa, eu vou poder agir imprudentemente e vou conquistá-la, porque eu não vou. Teve um povo no meio do deserto. Fala assim para o seu irmão, deserto, lugar de aperfeiçoamento, preparação, capacitação. Mas teve um povo no meio do deserto que não entendeu e morreu. Por que então que nós morremos? Porque nós não entendemos. Se os nossos propósitos, se os nossos olhos, se a nossa ação, se as nossas palavras, se elas não estiverem alinhadas com o céu, então morreremos. A maioria, por que existe, queridos, a morte? Por que existe a morte espiritual? O que você ouve o crente falar, e falar muito? Estou desanimado, estou fraco, estou sem força. Sim ou não? Alguém já ouviu isso? Uma vez? Milhares. Como que uma pessoa chega a um ponto de estar fraco e desanimado? Porque é ignorante. Ignorante, gente, eu não estou xingando ninguém, tá? Ignorante no sentido de conhecer o que Deus já fez e declarou que vai fazer. É a falta, ignorância pela falta do conhecimento. Porque se eu sei, se eu conheço, se eu caminho por fé, então não tem desânimo, não tem fraqueza. Nós nos tornamos indesistíveis. E eu não estou falando de dia mau. Eu estou falando de estações más. Tempos e mais tempos maus. Porque assim, a gente, e você pode reparar. Você pode reparar. Você olha para determinada pessoa, para determinada situação, e ela saiu lá de uma posição onde ela estava sendo exaltada pelo Senhor para correr para a caverna. Está lá, caverna, 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 caverna. De repente, num súbito emocional, ela sai da caverna e ela acha que ela vai voltar no lugar que ela estava. Não vai. Aí ela se frustra. Aí ela enfraquece de novo. Desanima, a culpa é isso, aquilo outro. Caverna de novo. Num súbito emocional, Deus falou comigo. Pruf. Gente, não é sobre o que a gente sente. É sobre o que você crê. Estava conversando ontem com o Samuel. Samuel está com dificuldade de ler a Bíblia. E ele disse: mãe, parece que quando eu vou ler, eu não tenho uma alegria assim, um negócio assim. Mas alguém aqui tem alegria em ler a palavra? Eu fico alegre depois que eu leio.
Mas na hora que eu vou sentar para ler, não é sobre o que eu sinto, gente. É sobre o que eu creio. Né? Não adianta eu ter idade, eu preciso ter maturidade. Não adianta eu ficar só no conhecimento, eu preciso ter discernimento do que eu vou fazer com esse conhecimento. Eu preciso saber o que eu vou fazer com o conhecimento. Ou então, a sabedoria que eu vou usar para passar a vida aqui na terra vai ser aquela que é terrena, animal e diabólica. Não é a do alto. E sabe qual que vai mudar os destinos? Sabe qual que vai estabelecer o céu na terra? Sabe o que vai mudar a geografia da tua casa? Sabe o que vai mudar a atmosfera? Sabe o que vai mudar o ambiente? Sabe o que vai fazer realmente o reino de Deus prevalecer lá dentro, para depois exteriorizar para fora e transbordar por todos aqueles aonde você passar, você ir deixando este rastro de governo, de domínio e de paz? Sabe o que vai fazer isso com você, querido? Discernimento. Discernimento. O que você vai fazer com as situações que o Senhor tem trazido, permitido que traga até a sua vida? Como você vai agir diante delas? Como você vai se comportar diante delas? Como você vai se posicionar diante delas? Esses dias eu estava conversando com o João estava falando sobre uma experiência que ele teve da Via Dolorosa. E quando a gente estava conversando, eu disse algo para ele, depois eu falei: João, você viu o que eu disse? Fiquei pensando naquilo que eu tinha dito. Jesus, ele passa pela via dolorosa, ele é humilhado, ele é maltratado. Gente, alguém aqui já teve a curiosidade de ler um livro que chama A Crucificação de Jesus? Mas quem relata é um médico, eu não vou lembrar o autor, para vocês saberem o que ele sofreu na morte de cruz dele. Esse médico, ele vai relatando tudo o que vai acontecendo. Sabe aquela dor no joelho que os novinhos têm? Só novinho que tem. Sim ou não? Não é aquela dorzinha no joelho que os novinhos têm? Não é uma dor, é uma dor de arrebentar tendão, sim ou não? Isso aconteceu em vários pontos do corpo de Jesus. O estado de sofrimento do corpo dele foi tão grande que ele suou sangue. Quando você está exausto, você não soa? Você não se fadiga? Jesus, ele suou sangue. E aí nós tratamos esta morte e este caminho de obediência de Jesus como se não tivesse custado para ele. Mas o perdão que Jesus liberou para nós teve um alto preço para ele. E hoje, amados, hoje nós nos colocamos em uma posição superior e não perdoamos. Olha para mim, que direito nós temos? Qual é o direito que nós temos de não perdoar? Se Jesus, que era sem pecado, ele pagou um alto preço para que eu e você hoje fosse livre, qual é o direito que nós temos de não fazer? Qual é o direito que nós temos de não amar? Qual é o direito que nós temos de não suportar? Mas isso só é possível, igreja, com discernimento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. Igreja, nós precisamos de decisão. Uma vida com Jesus não é uma vida de bênçãos abundantes e de oba-oba.
Uma vida com Jesus é uma vida de decisão. Eu decido por Ele. E eu me entrego a Ele, de corpo, de alma e de espírito, verdadeiramente. Eu não consigo me entregar para Jesus em partes. Eu preciso me entregar por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro. A palavra diz assim, que quando o soldado ele enfia a lança ao lado de Jesus, sai sangue e água. Sabe por quê? Porque acabou o sangue. Ele deu até a última gota de sangue por você. E hoje você hesita em vir fazer uma limpeza na casa do Senhor que vai demorar 2 horas. Porque é sacrificoso demais. Ou então, queridos, você hesita em vir num culto semanal para adorar e engrandecer o nome dEle, porque você não tem tempo. Isso é falta do quê? Discernimento. Que nessa manhã o Senhor possa lavar os nossos olhos. Que Ele possa tirar, no nome poderoso de Jesus, toda a escama do ego, do orgulho, da altivez, das paixões. Que o Senhor possa hoje fazer conosco como fez com Abigail, nos lançar em nos apressar a contribuir para o movimento que o céu já estava declarando. Porque o movimento que o céu estava declarando naquela época é: vou tirar o povo dos juízes, vou colocar num reinado, e o rei que eu escolhi é Davi. Não dá, queridos, para a gente continuar vivendo como se nós não fôssemos a igreja dos últimos dias na terra. Não dá para continuar vivendo desse jeito. Ou nós vamos nos posicionar para se limpar cada dia mais, ou nós vamos abandonar tudo e deixar com que nós nos sujéssemos cada dia mais. Porque é essa a palavra de Deus. Mas eu tenho algo muito especial para falar para você da parte de Deus. Quando nós decidimos ser guiados, direcionados, governados pelo Senhor, Ele faz questão de nos surpreender. Porque se você continuar aqui na palavra, depois da morte de Nabal, Davi é comunicado e ele diz: o meu Deus agiu com justiça em meu favor. E o que mais que ele fala? Fala: vai lá, pega essa mulher, porque agora ela é minha. Agora ela é minha esposa. Sabe, queridos, o que Deus faz quando nós nos posicionamos dele? Não mexe com a minha noiva, não. Não toca na minha noiva, não. Eu tenho presente para ela. Eu tenho bênção para ela. Eu tenho cuidado para ela. Eu tenho proteção para ela. Mas nós precisamos decidir se nós somos noivos, noivas ou prostitutas. Porque prostituta oferece um servicinho aqui, outro lá, em troca de alguma coisa. Noiva tem uma aliança
que determina que tem um dono e espera o tempo que for preciso até ele chegar. Se coloque de pé. Comece a orar ao Senhor. Talvez você aqui nessa manhã você esteja como Nabal. Talvez você esteja agindo por instinto. Talvez você esteja como Davi, agindo por emoção. Mas o que verdadeiramente a gente deseja é agir como Abigail, com direção, com discernimento, com sabedoria. E é Deus que pode fazer isso comigo e com você. É Deus que pode liberar essa luz no meu entendimento e no seu. E o caminho é relacionamento. Mas não qualquer relacionamento. Um relacionamento de amor. Comece a falar com o Senhor. O que você precisa nessa manhã? Qual é a área da sua vida que você precisa de discernimento, de restauração, de toque, de renovo? Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu presença
melhor que a vida é o teu amor. Queridos, coloque a mão assim, ó, sobre o seu coração. Com sinceridade e com verdade, faça um pedido a Deus essa manhã. Fala para o Senhor assim: olha, Senhor, me ensina a governar as minhas emoções. Me ensina, Senhor, a governar eu mesmo. Porque o princípio, queridos, de um bom governo inicia aqui. Domínio próprio, discernimento de espírito, obediência e fé. A exteriorização de um governo justo, de um governo de êxito e de vitória, de um governo de bons frutos e resultados, vai se iniciar dentro da minha mente e do meu coração, quando eu entender quem eu sou sobre esta terra e quem é que está acima de mim, qual é o plano perfeito dele na minha vida, qual é o fundamento legítimo do céu e o porquê que ele me inseriu em uma comunidade de fé. Qual é o meu papel? Uma atitude tomada com discernimento vai produzir destinos extraordinários. E atitudes tomadas sem discernimento vai trazer cenários de destruição e de guerra. Faça uma oração com verdade, porque Deus, Ele responde. Ele responde às nossas orações. E muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Estamos pedindo coisas, queridos, que está longe do nosso propósito de vida. Estamos pedindo carro, casa, relacionamento, casamento. E o Senhor está falando assim, ó, alinha a sua oração com a minha vontade. Alinha a sua vida com a vida dos céus. Alinha aquilo que você deseja com o que eu desejo. Então você vai viver. Sabe, queridos, pare de perguntar por quê. Comece a perguntar para quê. Pare de perguntar por quê que eu estou vivendo isso. Comece a perguntar para quê, Senhor, que eu estou vivendo isso. Por que, Senhor, esta situação? Não, para que, Senhor, esta situação? Você não é um mártir, querido. Você não é um mártir. O mártir que constituiu a nossa liberdade foi Jesus. Então, se existe um deserto aí, a qual você está atravessando, é por um propósito. Para que é este deserto? Para que é essa situação? Aprenda a discerni-la. Aprenda a se posicionar em atitude de fé, em posicionamento de homens e mulheres de Deus, no nome poderoso de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa confissão de fé nessa manhã? Existe alguém aqui? Faça um sinal assim, ó, com a sua mão, para que eu possa te conhecer. Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar para este caminho de paz, de proteção, que é nos braços do Pai. Existe alguém aqui? Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia.
Queridos, nós já estamos com as inscrições abertas do nosso próximo encontro frente a frente com Deus. Dessa vez nós trabalharemos diferente. As inscrições elas terão que ser feitas e pagas até o dia 7 de setembro, tá bom? Para que a gente esteja indo no dia 8, no dia 9, 10 e 11 de outubro. Então, se você não foi ainda, se programe para ir. Se você ainda não teve essa experiência, se programe para ter, porque é tremendo, maravilhoso, sobrenatural. Amém? Eu queria chamar todas as mães aqui na frente. Pastor César vai estar orando pelas nossas vidas. A igreja preparou uma lembrancinha para vocês. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Vamos orar para a vida dessas mulheres. Hoje é só um dia de vocês serem honradas, mas o dia de vocês é todos os dias. Senhor, nós estamos aqui diante dessas mulheres. Não existiria vidas sem elas. A terra não seria povoada sem elas. E elas são benditas e bênção do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor as abençoe com toda sorte de bênção. Eu sei que tem mulheres aqui que sonham, tem projetos, tem desejos, e que seja realizado aquilo, Pai, que elas sonham, aquilo que elas desejam. Faça, Senhor, se cumprir sobre a vida delas, porque essas mães que estão aqui, elas possuem uma identidade dos céus. Quando o Senhor as criou, as constituiu, e que elas possam, Pai, viver as alegrias que o Senhor já tem liberado nas regiões celestiais todos os dias, em nome de Jesus. Agora, olhe para uma mãe perto de você e fala assim: parabéns pelo seu dia. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é teu amor maravilhoso, admirável. Glória a Deus. Amém, queridos? Mãe, não saia daqui sem pegar a sua lembrancinha. Se de repente você não pegou, vai até o fundo e pegue a sua lembrancinha. Queridos, sobre o encontro frente a frente com Deus, procure um pastor, procure um líder de conexão, procure eu ou a pastora Érica, e já comece a se movimentar para isso acontecer. Amém? Ainda tem um prazo aí para as inscrições, então é importante que você já se mobilize para isso, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua casa,
Que o Senhor abençoe a sua família, que você venha ter um domingo agradável e abençoado, que a sua semana seja repleta da presença do Senhor. Vá na bênção do Senhor, família Herdeiros do Reino. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.